Olá, amigos. Deus sempre tem o melhor para você. Acredite nisso. Deus é soberano. Eu não sei se já aconteceu com você, em que você está orando por alguma coisa e essa coisa não acontece. E você continua orando, passa dias, semanas, meses, anos, e não acontece. Na maioria das vezes é porque isso não é o melhor para você. Porque eu acredito que Deus, Ele quer o melhor para você. Ele vai te dar o melhor. E de repente você pode não estar pedindo adequadamente o melhor para você. Você lembra que na reflexão anterior eu falei sobre criar expectativas, muito importante, onde aquela mulher criou expectativa de tocar na orla de Jesus e ser curada. Bacana. Esse texto que eu vou mostrar para você, a pessoa não criou expectativa. Mas interessante, Deus tinha o melhor para ela. Eu vou ler o texto para você entender. Né? Está em Atos capítulo 3. No versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pediu que lhe desse uma esmola. Você observou que esse homem, ele era colocado ali na porta do templo chamado Formosa. Esse homem era um deficiente físico, talvez até um tetraplégico, a ponto de não poder se locomover sozinho. E diariamente ele era colocado ali para esmolar, ou seja, para ganhar o recurso para sobreviver, para passar pelo menos o dia. E ele ali queria esmolar. A intenção dele era ganhar dinheiro, conseguir um dinheirinho, como todo pedinte faz. E é muito importante a gente entender isso. Às vezes nós estamos do outro lado, né, inverso do pedinte, e temos o coração duro e não queremos socorrer, até mesmo porque a gente não sabe em que vai ser usado. Não, veja bem, a sua parte é dar, a outra parte é dele. A gente fica muito preso com a parte do que o rapaz vai fazer, se vai beber, se vai fumar, se vai... Isso daí não é importante, gente. A Bíblia diz que o mais importante é dar. Isso daí. Né? Mas interessante. Aí o que acontece? Ele estica a mão para Pedro e João e pede uma ajuda, pede uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Eu achei muito interessante essa frase, olha para nós. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos pedindo alguma coisa e estamos olhando para o lugar errado. Você pode imaginar? Dá uma esmola aí. Né? Você não tinha que estar olhando lá para a mão que está estendida? Olha para nós.
Às vezes você está dentro de uma igreja, olhando para outro lugar. Às vezes você está no meio de um louvor, olhando para outro lugar. Às vezes você está, numa pregação da palavra de Deus, olhando para outro lugar, quando deveria estar olhando para aquele lugar ali. Foi o que aconteceu. Pedro não queria que ele se distraísse. E por isso chamou a atenção dele e falou: olha para nós. Gente, esse pobre coitado deve ter imaginado: caramba, nunca ganhei uma esmola tão difícil, que eu tenho até que mudar o jeito do meu olhar para tentar receber alguma coisa. Bem, e Pedro então continuou. E ele os olhava atentamente. Isso chamou a atenção desse homem, esperando naturalmente receber deles alguma coisa. Ganhei o dia, né? Isso aí deve ser pastor, né? Deve ser mestre, deve ter recurso. Você observa nesse texto que os discípulos de Jesus, se você analisar, não tinham muitos recursos financeiros. Não eram ricos. Você lembra do imposto? Que tinha que pagar imposto, aquela coisa toda, tributo? Jesus, o que falou? Falou para o discípulo: vai lá, pega um peixe e abre o peixe. E ele foi lá, pegou o peixe, abriu o peixe e tinha lá, se não me falha a memória, uma dracma, né? Tinha lá uma moeda, uma esfinge. E aí Jesus perguntou, ele trouxe a moeda e Jesus perguntou: quem está nessa moeda? Aí era a imagem de César. E aí Jesus falou para ele: dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Já mudei até um pouco o assunto, mas vamos voltar lá na porta formosa do templo. Aí aquela discussão toda, aquela situação toda, e aí Pedro determinou que ele olhasse atentamente para eles, e aí Pedro liberou então uma grande frase: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Eu vou parar aqui. Você já conhece a frase. Mas você pode imaginar a reação desse homem nesse momento? Caramba, o cara não tem prata nem ouro. Para que parou? Para que mandou eu olhar? Para que mandou eu prestar atenção? Se eu estou aqui justamente para pegar uma prata ou um ouro, alguma coisinha aí para me ajudar. E vem o cara dizer que não tem prata nem ouro. Porque a intenção era justamente esmolar. Deus é soberano. Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Olha que coisa interessante. Esse homem foi esmolar. Mas aquele dia era um dia especial. Talvez hoje seja o seu dia especial. Aquele era o dia especial. Deus preparou para aquele homem uma grande surpresa. Deus preparou para aquele homem uma grande festa. Aleluia! Deus está preparando para você uma grande surpresa, uma grande festa. Acredite nisso. Olhe atentamente para Jesus. Por isso Pedro chamou a atenção. Nós temos que estar com os nossos olhos voltados para Jesus. Olha para os montes. Está vendo? Mas de onde virá o socorro? Vem do Senhor, não dos montes. Olhe para Jesus. E aí Jesus, então, sem falar com Pedro ou João, não falou nada, preparou uma grande surpresa para esse homem.
E aí então vamos continuar a frase, né? Quando ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Tem um ponto e vírgula aqui para respirar. Isso te dou. Caramba, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Você pode imaginar o susto que esse homem levou? Anda? Pô, mas eu nasci paralítico, eu não consigo andar? O cara deve estar doido. Mas quando houve essa ordem, anda, e essa ordem está também chegando a você agora, né? Anda. Para de ficar parado nos cantos, chorando, né? Pensando no que vai acontecer amanhã. Não, anda. Segue em frente. Gente, foi uma festa maravilhosa, né? Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha que emoção, gente. Levanta e anda. Você percebe que foi uma festa geral. As pessoas, aquele culto foi o melhor culto de oração que já aconteceu na história. Porque todos que viam que aquele homem estava ali diariamente aleijado, pedindo esmola, agora ele estava pulando, saltando de alegria, louvando a Deus. Olha aí, levanta dessa cadeira aí, pula, salte, louve a Deus, porque Ele é o único que pode fazer o melhor por você. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, nós temos que olhar para esse texto e perceber mesmo. Ele queria uma esmola, mas Deus deu o melhor para ele. Ficamos por aqui. Grande abraço, pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos. E não esqueça, assine o nosso canal, se inscreva lá, dê o seu like, faz um comentário, né? Pelo menos para perceber que você tem acompanhado os nossos vídeos, né? Dá um bom dia, um alô, e que Deus abençoe você rica e abundantemente. Grande abraço.